Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando nosso podcast de hoje com a Fernanda Gama, que é a coordenadora do programa de Hanseníase de Porto Real. E hoje ela vai estar aqui falando um pouquinho para a gente como funciona o programa no município dela, o que é a Hanseníase, quais são as formas de contágio, como deve se proceder mediante o diagnóstico e muito mais. Olá, meu nome é Fernanda e eu sou coordenadora do programa de Hanseníase do município de Porto Real. No nosso município, o programa de Hanseníase ele é composto por uma dermatologista que fecha o diagnóstico e faz o acompanhamento mensal dos pacientes. Os pacientes eles podem dar entrada através da unidade básica de saúde, que são os PSFs, onde eles vão passar por uma avaliação de médico ou enfermeiro, que após avaliar a suspeita de um caso de hanseníase, eles vão fazer o encaminhamento para dermatologista e assim vão ser solicitados exames complementares para poder estar fechando o diagnóstico. Nós gostaríamos de saber o que é a hanseníase, Fernanda. Você poderia explicar um pouquinho para a gente? A hanseníase é uma doença infecciosa contagiosa que afeta os nervos e a pele, e ela é causada por um bacilo chamado de Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen. Ela pode ser classificada em paucibacilar, onde se apresentam até 5 lesões, ou multibacilar, acima de 5 lesões. Sim, e é muito importante para nós profissionais de saúde, não confundir e saber também passar uma informação certa para as pessoas. Quais são os primeiros sintomas da hanseníase? Os primeiros sintomas que podem começar a aparecer são manchas na pele que têm um tom mais claro do que a tonalidade da nossa pele. Geralmente esses sintomas são confundidos com outras doenças e ele se manifesta da forma paucibacilar. E pode aparecer também dormência constante nas mãos e nos pés, uma diminuição da sensibilidade térmica, dolorosa e tátil, e uma sensação de choque nos membros, principalmente nos inferiores. Esses sintomas, eles geralmente aparecem quando os pacientes apresentam a forma multibacilar. Fala um pouquinho para a gente agora se ela é uma doença contagiosa, como é a transmissão dela, se ela pega pelo beijo, pelo abraço, como funciona? A hanseníase é uma doença contagiosa e a transmissão se dá por uma pessoa que está infectada e doente e apresentando a forma multibacilar. E se ela estivesse em tratamento, ela elimina esse bacilo de Hansen através das vias respiratórias, através de tosses e espirros. O beijo, o abraço não são formas de contágio da hanseníase. Oi, Fernanda. Gostaria que você falasse para a gente um pouquinho quais são as formas de tratamento e se ele pode ser feito somente no hospital ou se pode ser feito de casa mesmo. Conta um pouquinho para a gente. O tratamento da hanseníase é feito com antibiótico, através de uma dose supervisionada por um profissional da saúde e outras doses diárias onde o paciente próprio pode tomar em casa. Dependendo da forma em que se apresenta a hanseníase, vai se definir o tratamento. Quando a forma é paucibacilar, esse tratamento é prescrito por 6 meses, porém ele pode chegar a 12 meses. Quando a gente apresenta uma forma multibacilar, esse tratamento é prescrito por 12 meses, porém ele pode se estender até 18 meses. E se o paciente se recusar a fazer o tratamento ou se não for tratado corretamente, o que pode estar vindo a acontecer com esse indivíduo? O paciente que não trata a hanseníase adequadamente, ele pode desenvolver incapacidades físicas, como perda parcial ou total da sensibilidade das mãos e dos pés, que consequentemente acarreta a essas incapacidades.
Porque, por exemplo, se um paciente ele está com diminuição da sensibilidade nos pés e ele pisa num prego, pode virar lesões e feridas e que pode acabar comprometendo a parte da pele, a parte óssea e assim causar grandes deformidades. Fernanda, nós gostaríamos de saber também quais são os cuidados que os profissionais de saúde têm que ter com os pacientes contaminados. O profissional de saúde tem um papel importantíssimo com o paciente com hanseníase. Ele está presente no momento do diagnóstico, ele faz o apoio emocional, pois são pacientes que ficam muito preocupados, é uma doença extremamente estigmatizada ainda no nosso país. Então, ele atende a essas ansiedades relacionadas à parte do diagnóstico, ele faz orientações importantes em relação ao tratamento, ajuda na dose supervisionada, acompanha para ver se esse paciente não está apresentando nenhuma reação à medicação. Ah, entendi. Que aí, no caso, se algum paciente apresentar reação, encaminha novamente para o médico, que aí o médico vai estar receitando medicação de antialérgico, então alguma outra medicação para o organismo do paciente contaminado não sentir tanto, né? Fernanda, fala um pouquinho pra gente quais são as formas de prevenção da hanseníase. O diagnóstico precoce, o tratamento oportuno, a investigação do contato, que são as pessoas que vivem ou que conviveram por um tempo prolongado com os pacientes acometidos com a hanseníase, são as principais formas de se prevenir a doença. E para terminar, Fernanda, após todo esse aprendizado, acho que eu, as minhas colegas de classe, integrantes do grupo e todos que vão ser ouvintes dessa entrevista, gostaríamos de saber quais são os cuidados pós-hanseníase. Realizar um acompanhamento desses pacientes no pós-tratamento é extremamente importante. A gente precisa observar principalmente os casos multibacilares, aqueles pacientes que têm muitas lesões, porque eles podem ter um risco maior de desenvolver danos neurais, reações de pele e que precisam ser acompanhados mais de perto. Eles podem ter uma evolução mais lenta e às vezes precisar ir para especialidades. Fernanda, agora deixa esse espaço aqui para caso você queira informar o endereço do centro de tratamento, de hanseníase. Para caso tenha alguém com dúvida ou alguém à procura de tratamento, para que essa pessoa possa se informar através da nossa entrevista. E volto a ressaltar a importância que essa entrevista tem e te agradecer. Muito obrigada. Em caso de dúvidas, sintomas, procurar um profissional de saúde em qualquer unidade de saúde básica mais próximo da sua casa.